Bom dia, tudo bem? Vamos começar hoje com Ciências Humanas, unidade 2, traços, tribos e tradições. Nós temos aqui a página 22 e 23. Nós vamos fazer uma rodinha de conversa e vocês vão anotar aí o que vocês acham mais importante, tá bom? Então vamos começar. Observe atentamente as duas imagens, essa daqui e essa daqui, vocês têm aí no livro. Elas são reproduções de quadros de um pintor holandês que esteve aqui no Brasil no século XVII. Lembra que a gente viu isso daqui em numeral romano? Viajantes como ele vieram ao país durante todo o período de colonização para conhecer nosso território, o território brasileiro, as pessoas que aqui viviam e seus costumes, porque naquela época eram mais índios, né? Como estava colonizando ainda, os portugueses estavam vindo para cá ainda, então era mais índios que tinham aqui. Pinturas como essa circulam em diferentes lugares do mundo e ajudaram os europeus a formar a imagem do que seria o nosso país. Então vamos olhar aqui, ó. Mulher Tupi. Tupi é o quê? Tupi-Guarani. Um índio da tribo Tupi-Guarani. Tá, ó. E essa daqui, que é uma mulher índia, uma índia tapuia. O que mais chama atenção nessa primeira imagem aqui, ó? Para vocês, o que mais chama atenção nessa primeira imagem? Quais são as características dela? Como que ela se veste? Como que ela está? E essa segunda aqui? O que mais chama atenção em vocês? Para essa segunda aqui? O que tem de diferente nela? As duas têm alguma semelhança? Para você, as duas imagens, elas são parecidas ou são diferentes? E aí? E por que? Se são diferentes, por quê? Ó, nessa daqui, a Índia tá com uma sainha. Ela está com uma criança no colo. Peraí. Uma criança no colo com um recipiente aqui e um cesto aqui, não é? Só que ela é bem característica de índio mesmo. E essa daqui? Ela tá usando roupa? Ela usa roupa? Como que ela carrega o cesto? Os cestos que essa tá na cabeça. Como que essa daqui carrega? O cabelo delas é igual? E como é a paisagem onde elas estão, ao redor delas aí? Tem paisagem, não tem? Ó, nessa aqui, ó, é uma paisagem. Nessa outra aqui é uma outra paisagem. Como que é essa paisagem? Eu quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês, tá bom? Ó, o holandês Albert Eckhout, ele veio para a América Portuguesa, que é a nossa América do Sul, com uma comitiva de Maurício Nassau, lá em 1640, 641. Esses quadros datam de 1641, os dois, tá? Maurício Nassau também era holandês e estabeleceu no atual estado que hoje nós conhecemos como Pernambuco. O Albert, ele realizou diversas pinturas indígenas durante os anos em que ele viveu aqui. E para pintar essas imagens, esses quadros, ele utilizou-se do ponto de vista europeu sobre nossa população, sobre a realidade daqui do país naquela época. Então, era um olhar de quem morava aqui no Brasil? Não, ele usou o olhar europeu, o olhar dele, holandês, lá
da terra dele para mostrar como ele enxergava o Brasil. Aí, nesse sentido, a diferenciação nas pinturas entre indígenas pertencentes ao grupo Tupi, que é essa daqui, aqueles ligados ao grande tronco linguístico Tupi, que muitas palavras do nosso português também têm origem Tupi, e que viviam principalmente no litoral do Brasil. Então, todo o litoral brasileiro, praticamente, era Tupi. E ao grupo Tapuia, ligados ao tronco linguístico Macro-G, e que habitavam especialmente o interior. O interior passou o litoral, tudo que tem para lá é o interior, tá? Não dá conta da diversidade maior de cultura existente naquele momento da história do Brasil. Então ele pintou algo que não demonstrava realmente a diversificação territorial e histórica que nós tínhamos aqui. Ele pintou o que ele enxergava com os olhos dele, tá? Principalmente no caso do grupo Tapuia. Aí, no ponto de vista dele, de classificação e desvalorização dos povos indígenas, chamados de Tapuia, nós podemos observar nas duas pinturas reproduzidas aqui no livro que há mais elementos tidos como civilizados na representação da mulher tupi, porque para ele a mulher tupi era mais civilizada. Mas por que era mais civilizada? Porque ela estava o índio tupi, ele estava no litoral brasileiro. Então, quando os colonizadores vieram, eles estavam onde? Na praia. Eles encostaram no porto primeiro, na praia primeiro. Então, esses índios tiveram primeiro contato com os humanos. Então, eles tiveram que se adequar mais rápido aos portugueses. Enquanto esses daqui, eles estavam onde? Lá no interiorzão. Até eles chegarem a essa tribo aqui, demorou mais tempo. Então, quando esse holandês viu, eles estavam ainda crus. Crus como? Eles não tinham contato, não tinham socializado ainda com o homem, tá? A mulher tapuia está cercada de uma paisagem selvagem e por animais peçonhentos, ó, tá vendo? Enquanto a mulher tupi, ela traja um tecido de fabricação europeia, que é a saia, e porta ferramentas mais sofisticadas, que foram os portugueses que deram para elas. E por fim, há uma representação do corpo humano com a mulher tapuia expressando um aspecto um pouco compreendido na sua cultura, rejeitado pelos europeus, que é a antropofagia, tá? Então, quando teve a colonização, quando a gente teve os portugueses aqui, que vieram os outras pessoas, eles pintaram, eles denotaram tudo que é de diferente. Eles viam com os olhos dele e não com os olhos indígenas. Então, como que essas mulheres eram? Será que essa índia aqui, ela não era igual a essa antes de ter contato com um homem branco, que é o europeu, o português? Ela era igualzinha, se vestia igual, tinha ferramentas igual, tinha contato com a natureza igual. Só que com a colonização, ela se mudou, ela modificou o seu jeito de ser porque ela teve que se adequar à nova realidade, tá? Então é isso. A identidade brasileira foi construída através dessa habitação, dessa nova história que estava sendo escrita no Brasil. Os índios viviam lá a vida deles tranquila, com uma cultura, e eles tiveram que inserir a cultura do homem branco para que eles pudessem sobreviver, tá? Vamos lá, agora na página 24, no desafio. Como podemos saber sobre como viviam os povos primitivos que habitavam a Terra há milhares de anos? Leia o texto a seguir. Vamos lá.
Os vestígios das sociedades ao longo do tempo podem ser diferentes tipos. Alguns deles podem ser escritos, mas grande parte é formada por vestígios materiais, como restos de objetos usados, de construções ou mesmo a marca de uma pegada, por exemplo. Essas pistas materiais que não desapareceram são chamadas de cultura material, que a gente pode ver aonde? Nos museus. Muitas vezes, para encontrá-la, é preciso escavar, pois estão no subsolo, porque fazem anos e anos e anos, milhares de anos, que passou. E outros profissionais, além de arqueólogos, são necessários para esse tipo de pesquisa, como os geólogos, tá? Que são os responsáveis por essas escavações também e por esses dados. Há diferentes formas de tentar descobrir a idade de um objeto ou fóssil, resto de animal ou vegetal preservado na natureza. Um fóssil, então, é um resto animal ou vegetal que ficou fossilizado com o passar do tempo, ficou lá. A gente não vê que encontram restos mortais de dinossauros, porque foram fossilizados com o tempo, foi tendo camadas e camadas de terra por cima que fossilizaram, que preservaram esses materiais. Uma delas é a datação por carbono 14, técnica que busca saber a idade de um objeto ou fóssil a partir de quantidade de certas substâncias que ele ainda contém. Então vamos lá no A. Você imagina exemplos de outras pistas de antigos grupos humanos usados por arqueólogos em seus estudos? Eu quero que vocês pesquisem aí na internet e tentem descobrir se existem outros tipos de pistas que os arqueólogos utilizam para encontrar esses tipos de pessoas, de objetos, tá? De fósseis. B. Em seu dia a dia, é possível identificar algumas marcas ou pistas que você ou sua família deixam? Será que vocês deixam alguma pista no dia a dia? A gente deixa alguma coisa no nosso dia a dia? Quando a gente não estiver mais aqui, será que vai ter vestígios nossos aqui onde a gente vive? Para outras pessoas se lembrarem da gente? Para outras pessoas saberem quem nós fomos? Eu quero que vocês pensem um pouco e me respondam. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, conversem com o papai, com a mamãe e me mandem, tá? Por hoje é só, meu bem. Um beijo para vocês e fiquem com Deus, tá? Me mandem as pesquisas no celular, no WhatsApp.